Olá galera, bem-vindo a mais um Dicas do Mansur. Esse vai ser aí a minha primeira dica, que é preparando labs, ou seja, preparando o laboratório. Então, durante os cursos que eu ministro, muita gente chega comigo, poxa Mansur, como é que eu preparo um laboratório legal? O que eu posso fazer? Bem, essa aqui vai ser a minha primeira dica. Eu vou estar usando o Windows Virtual PC aqui na minha máquina que roda Windows 7 com 32 bits e apenas 3 GB de RAM. Isso é meio que de propósito para poder provar que qualquer aluno pode estar criando aí uma máquina virtual desde que tenha um mínimo de hardware. Tá? Então 3 GB de RAM com certeza eu vou sofrer um pouquinho aqui, mas é de propósito. Eu pretendo criar nesse meu laboratório servidores com Windows Server 2008, o R1 infelizmente, porque essa máquina é 32 bits, o Windows 7 e também, a pedidos, o XP, apesar de que o XP vai ser bem coadjuvante aqui nesse meu cenário. E a grande dica é a criação e uso de discos base. Então eles ajudam a gente a economizar muito espaço no disco e principalmente muito tempo na criação de novas máquinas virtuais. Então está aqui a carinha do meu Windows Virtual PC. Tá, você pode estar baixando ali do site da Microsoft. Você também pode utilizar qualquer outro software de virtualização para criar seus laboratórios. Se você roda, por exemplo, o XP, você pode estar usando o Microsoft Virtual PC. Se você roda o Windows Server 2003, você pode estar usando o Virtual PC. Se você roda o Windows 2008, você pode estar usando o Hyper-V. Ou também você pode estar usando qualquer outro software de virtualização de outro fabricante. Todos que eu falei são Microsoft. Eu também tenho experiência com outros, mas eu vou estar usando aqui o Windows Virtual PC. Eu já estou inclusive aqui com duas máquinas virtuais. Uma é o XP Mode do Windows 7 e eu tenho aqui uma máquina de teste aqui no meu trabalho. O Windows Virtual PC ele se integra ao Windows Explorer, onde você pode perceber aqui algumas mudanças, como por exemplo o botão de criar máquina virtual. E nós vamos criar agora uma máquina virtual com Windows Server 2008 para poder gerar o disco base. Então eu vou criar aqui uma máquina virtual chamada base Windows 2008. Eu também já criei aqui uma pastinha chamada Lab no C2 pontos. Avanço. Um dos desafios, né? Eu vou deixar realmente só 512 de RAM. Por enquanto eu vou deixar essa máquina plugada para usar a rede do meu computador para poder fazer as atualizações do Windows Update. Avança. Aqui eu vou criar um disco virtual chamado base Windows 2008 também, no mesma pasta. Não vou habilitar o disco de cancelamento porque eu não vou precisar nesse momento, mas futuramente talvez eu possa precisar em futuras máquinas virtuais. Criar. Eu tenho aqui no meu notebook uma pasta chamada ISO, onde eu tenho a ISO de alguns softwares da Microsoft também, que vão ajudar a gente durante o laboratório e futuros vídeos. Aqui eu tenho uma pasta ISO no meu C2 pontos, onde eu já coloquei aqui a ISO do Windows 2008 em português. Vou dar OK e nós vamos começar uma instalação do Windows 2008 nessa máquina. Bem, claro que eu vou editar esse vídeo, fazer pequenos cortes para poder você não ter que acompanhar toda a instalação do Windows Server 2008, somente o que importa. Apesar do Windows estar em português, essa primeira telinha aqui, o Windows Loading File sempre vai estar em inglês. Não se preocupem, é só nesse momento. Vamos começar aqui a instalação do Windows 2008. Ok. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar o Windows Update para essa máquina ficar bem atualizada e depois a gente vai generalizar ela para gerar o disco base. Se nós formos aqui em baixar e instalar atualizações, a gente vai ver que ela está com todas as atualizações. Bem, qual é a mágica aqui? A mágica aqui é usar um coleguinha que talvez seja conhecido da maioria, que é o System Preparation Tool, o SysPrep, onde a gente pode executar ele tanto através da linha de comando ou então aqui pela ferramenta gráfica, onde eu tenho entrar na configuração inicial do usuário e também clicar na opção generalizar para ele poder tirar as informações particulares da máquina.
Bem, agora que a máquina desligou, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses dois arquivos que são de configuração da máquina virtual. Vou pegar o VHD gerado e vou deixar ele como somente leitura. E ele agora passa a ser o nosso disco base. Bem, o que isso significa? Que quando eu chamar aqui o Virtual PC, o que vai acontecer agora? Eu posso vir aqui em criar máquina virtual. Vou especificar aqui o nome da máquina, vou chamar de DC01, avança, 512. Aqui eu posso não pedir para conectar a rede, eu vou pedir para não conectar, porque a partir de agora eu vou criar realmente meu laboratório virtual. Se acostume com os barulhos externos, porque eu estou fazendo essa gravação do meu trabalho, não se preocupem. Vou marcar aqui a opção de criar um disco rígido virtual usando opções avançadas. E agora eu crio um disco de diferenciação, ou seja, um disco que vai precisar de um disco base. Vou usar o mesmo nome da minha máquina virtual e agora ele vai me perguntar aonde é que está meu disco base. E aqui eu defino aquele nosso disco base que foi criado. Clico em criar a nova máquina virtual e aqui eu tenho meu DC01. Agora ele vai entrar em estado de mini setup. Estou aqui iniciando a máquina virtual. Após alguns minutos de setup e um reboot, a gente tem aqui a tela de configuração do Windows. Vou escolher aqui o layout do teclado BNT2, que é o teclado que eu estou usando no notebook. A gente avança. Os termos de licença, o nome da máquina vai ser o nosso DC01, essa máquina. Pronto, agora é só setar a senha inicial, que para esse laboratório eu vou estar usando a senha dos cursos da Microsoft. Pronto, nosso DC01 está pronto agora. E eu posso agora iniciar outra máquina virtual e fazer uso do mesmo disco base. Ou seja, em poucos minutos eu tenho uma máquina virtual pronta. Da próxima vez que vocês verem o meu Virtual PC, ele vai estar com outras máquinas virtuais, com o Windows 7, o Windows 2008 e o Windows XP. É isso, galera. Essa foi a primeira dica. Aguardem as próximas.